Amanhã o Coritiba entra em campo, 4 da tarde no Couto Pereira, contra a equipe do Vila Nova, de casa cheia, Nicolas França. Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. Tá chegando a hora da estreia do Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, 4 horas da tarde, no Couto Pereira contra o Vila Nova, com a promessa de um grande público, com promoções de ingressos feitas pelo clube, anunciadas durante a semana. A expectativa é de 25 a 30 mil torcedores, quem sabe, para empurrar o Coxa no duelo com o Vila Nova. O Coritiba, pela segunda vez seguida, disputando a Série B do Brasileirão. Na era dos pontos corridos, o time nunca ficou, mais do que isso, relegado ao segundo plano do futebol brasileiro, né? Sempre que caiu, pelo menos na segunda vez, conseguiu o acesso. E é esse o objetivo, voltar para a elite do futebol nacional, conseguindo uma das 4 vagas em disputa. Saberemos quem subiu no final do mês de novembro. Por enquanto, a temporada não é nada animadora. Eliminação na primeira fase da Copa do Brasil contra o Ceilândia, lá no Distrito Federal. A eliminação nas quartas de final do Campeonato Paranaense contra o Maringá. Mesmo assim, a diretoria da SAF deu força para o trabalho do William Thomas, que é o responsável pelo departamento de futebol, e ele confia muito no trabalho do técnico Mozart, que foi mantido. O Mozart que chegou com cartaz ao Coxa depois de ter subido no ano passado com o Mirassol. Inclusive, o Mozart participando da indicação de vários reforços, desde o início da montagem do elenco e também agora nas contratações feitas especialmente para a Série B do Brasileirão. São 5 jogadores novos que chegaram, 3 deles devem ser titulares contra o Vila Nova, Alex Silva e Zeca nas laterais, jogadores que trabalharam com o Mozart ano passado no Mirassol, assim como o Della Torre, que havia vindo no começo da temporada. Também deve ser titular o Nicolas Careca, estava no futebol da Coreia do Sul e ainda esperando uma oportunidade, talvez a principal contratação feita pelo Coxa, o meia uruguaio Carlos de Pena, jogou por último no Bahia, mas não atua desde o ano passado, e também o volante Wallison, que foi o último anunciado, estava no Atlético, lá de Minas Gerais. Também jogadores saíram do elenco, alguns desfalques importantes para o início da Série B. O goleiro Pedro Morisco teve uma fratura na mão no jogo contra o Maringá, na última participação do Coxa no Campeonato Paranaense, o empate por 1-1 e a eliminação do Alviverde da competição. E o lateral esquerdo, João Almeida, teve uma lesão de joelho no amistoso contra o Santos. 3 semanas atrás, aquela derrota por 4-1 no Couto Pereira, que aumentou ainda mais a pressão para cima do trabalho do técnico Mozart. Sem esses jogadores, com reforços chegando, ele vem trabalhando o time numa formação que é um sistema que ele vinha utilizando a maior parte da temporada. Uma linha de 4 defensiva, 3 jogadores de meio de campo e 3 no ataque, 2 por cada lado e um centroavante. Tinha mudado um pouco, né, contra o Maringá, também no amistoso diante do Santos, jogando com 2 centroavantes, mas especialmente contra o Maringá era uma questão emergencial para tentar reverter a vantagem aberta pelo adversário na partida de ida, o que acabou não dando certo. Voltando a esse sistema, contando com reforços, algumas ausências também, o time que vem sendo trabalhado pelo Mozart no CT da Graciosa tem o Pedro Rangel no gol, por enquanto no lugar do Pedro Morisco, que só deve voltar lá pela 10ª rodada, mais ou menos. O Alex Silva na lateral direita, dupla de zaga com Maicon e Bruno Melo. A ideia era que fossem titulares desde o início da temporada, mas os dois tiveram lesões, ficaram um tempo afastados e agora estão numa condição física ok para serem titulares. E o Zeca na lateral esquerda, enquanto o João Almeida estiver de fora. Depois a tendência é que o Zeca jogue pelo outro lado, pela direita, no lugar do Alex Silva. Meio de campo vem sendo trabalhado com Felipe Machado, Sebastião Gomes e Josué, com, assim, até algo que a torcida talvez não esteja entendendo direito. Por enquanto, Carlos de Pena como opção de banco de reservas. E no ataque, Lucas Ronier por um lado, Nicolas Careca pelo outro e o Della Torre como centroavante. É esse o Coxa que deve entrar em campo amanhã contra o Vila num Couto Pereira com um grande público. Osmar. Obrigado, Nicolas França. A Tricorp, pelo visto, agora quer se aproximar, né, da torcida do Coritiba. Nunca é tarde. Ainda bem que teve essa atitude. Vamos ver que agora dentro de campo o Coritiba possa corresponder também para agradar o torcedor. Tempo extra. Oferecimento. Raiseg Portaria Remota. Gongra Multimarcas. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar.
UpLab Laboratório.